Quarta-feira, dia 25 de junho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos gravando agora exatamente às 18 horas e 15 minutos. Vamos falar sobre o que tem até agora de importância. E antes de entrarmos no assunto principal, eu quero agradecer a você, meu amigo, vou chamar de amigo, que me chamou de velho Gagá. Eu quero dizer para você que eu não te bani do canal só para você ter a oportunidade de ouvir a minha resposta. Até porque você deve ser jovem, né? Não tem garantia alguma que chegará em minha idade, né? Assim como eu não tenho garantia alguma de que viverei mais um dia. Mas quero dizer que ser velho, meu amigo, é conhecer os defeitos da juventude e reconhecer os méritos dos que respeitam o caminho natural da vida. Ser velho é saber ouvir bobagens como esta, sem perder o controle e sair no braço, como muitos jovens fazem, né? Ser velho é conhecer os pecados da vida e também os percalços que a vida oferece e evitá-los. É saber de fato das coisas que valem a pena e mantê-las. É saber fechar a boca na hora certa para não passar vergonha como você deve estar passando. Então, meu amigo, se você é daqueles que se preocupam em olhar somente os erros de minhas palavras, é porque definitivamente não está preocupado em observar as verdades que lhe caem muito bem. Ok, meus amigos, desabafo para lá, vamos entrar no assunto. Xi Jinping desiste de vir à cúpula dos BRICS e manda seu primeiro-ministro no lugar. O Palácio do Planalto foi avisado que o presidente chinês não virá para a cúpula do BRICS, os líderes do BRICS. Esse encontro vai ocorrer entre dia 6 e 7 no Rio de Janeiro, no próximo mês de julho. E ganhou, digamos assim, uma especial relevância em meio a esse conflito no Oriente Médio. É uma reunião importante que poderia discutir tudo isso que está acontecendo por lá. Só que em seu lugar, no lugar de Xi Jinping, virá então o primeiro-ministro Li Qiang, que vai liderar a delegação de Pequim no Rio de Janeiro. É a primeira vez que Xi Jinping falta a uma cúpula do BRICS. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, também não estará no Rio. Ele que tem evitado aí fazer viagens, porque foi lá julgado e condenado pelo Tribunal Penal Internacional, e tem mandado de prisão contra ele, né? Agora, o que chama atenção é que a decisão de Xi Jinping aumenta a tensão em um encontro que já se apresenta como um laboratório de equilíbrio geopolítico, já que a maioria desses países que estão no BRICS se colocou contra Israel e Estados Unidos, né, e defenderam o Irã. Fato é que a ausência do líder chinês é vista por analistas como um sinal diplomático contundente que pode significar um sinal de desgaste nas relações entre Brasil e China, principalmente depois que o Inácio não aderiu à iniciativa da nova Rota da Seda chinesa e também por mudanças na agenda internacional. Porém, o pior cenário fica por conta do enfraquecimento de liderança do mandatário brasileiro, que não conseguiu até agora costurar nenhum acordo de interesse do Brasil com outros membros do BRICS, sem contar o péssimo ambiente entre Brasil e Estados Unidos. Hoje, o Inácio voltou a cutucar Donald Trump, dizendo que o presidente americano deveria ser mais chefe de Estado, deveria sair das redes e ser mais chefe de Estado. Nessas alturas, eu acho que Donald Trump está gargalhando até agora com esta boçalidade, né?
porque não dá nem para comentar quem é que deveria ser chefe de Estado de fato, e não é, aqui no Brasil. Né? Muito bem. Mudando um pouquinho de assunto, o Senado deve votar ainda hoje ou não, pelo menos até agora, nesse horário que estou gravando ainda não foi votado, um dos projetos mais sensíveis e controversos dos últimos tempos, que é a ampliação no número de deputados federais, saindo dos atuais 513 para 531 cadeiras. O movimento tem origem direta em uma decisão do Supremo Tribunal que deu ao Congresso prazo até o dia 30 de junho agora para atualizar a distribuição das vagas conforme os dados do censo 2022. Caso o Legislativo não se movimente, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral redesenhar as bancadas estaduais na Câmara dos Deputados. Essa foi uma jogada inicial muito clara. Foi uma jogada de uma trama política que só atenderá interesses eleitorais no futuro. E eu vou explicar por quê. Porque por trás dessa pauta aparentemente técnica, há uma costura política estratégica. E nela, os nomes de Hugo Motta e Davi Alcolumbre são os protagonistas. O aumento de vagas, longe de ser apenas uma atualização de acordo censo, faz parte de um acordo político maior que envolve a reforma eleitoral em tramitação no Senado. A primeira etapa foi o aumento de vagas como moeda política. Primeiro, o Supremo estabeleceu esse prazo de até dia 30 de junho para que o Congresso promova a atualização da representação parlamentar. Caso contrário, o próprio Tribunal Superior Eleitoral poderá tomar a iniciativa. Para evitar o desgaste de retirar as vagas de estados que perderam algum percentual da população, como Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul, os líderes do Congresso tiveram então a maquiavélica ideia de manter esses respectivos deputados nesses estados, quando na verdade teriam que reduzir o número, mas ampliar então o total de cadeiras, favorecendo os estados em crescimento, como Pará, 4 cadeiras a mais, Santa Catarina, 4 cadeiras a mais, e Amazonas, 2 cadeiras a mais, entre outros. O relator da Câmara foi Hugo Motta, que articulou a aprovação da proposta, ou seja, diminui a população do Rio de Janeiro, por exemplo, então tem que diminuir o número de deputados estaduais. Só que é uma proposta impopular nas vésperas de um ano eleitoral. Então vamos fazer assim, deixa o Rio de Janeiro com o número de deputados que tem e vamos aumentar as cadeiras para deputados em estados que cresceram na população. Assim todo mundo fica feliz, né? Ninguém perde cadeira e todos ganham, inclusive o próprio que, digamos, autor aí da ideia, que é o Hugo Motta, que reforça seu poder político, né? A contrapartida, para que isto avance e seja aprovado, inclusive lá no Senado, porque na Câmara já foi aprovada. Então, em contrapartida, o apoio à reforma eleitoral de Davi Alcolumbre também deverá ser aprovada na Câmara, porque vai ser aprovada no Senado, mas a Câmara também tem que votar e aprovar. Davi, você aprova o número de deputados, o aumento de deputados, e nós aqui aprovamos a sua reforma eleitoral. Parece tudo muito inocente. Com o apoio para aumentar o número de deputados, Davi Alcolumbre espera então que Hugo Motta e a sua base, né, dê o apoio para a sua reforma eleitoral. A proposta é ousada.
e inclui o fim da reeleição para cargos do Executivo, governador, presidente, né? E tendo um mandato único de 5 anos, né? A partir de 2026. Não, 2026 continua, a partir de 2030. Mandatos de 5 anos também para deputados, vereadores e no futuro, senadores, com um período de transição para os senadores até 2034. Ou seja, a ideia é que em 2030, todo, no caso, presidente, governador, que for eleito, vai ser eleito por 5 anos e ponto final, não vai poder se reeleger. A reforma já passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e deve ir a plenário nos próximos dias, mas já tem aí praticamente certa a aprovação. Para Alcolumbre, a aprovação do aumento de deputados é um empurrão que faltava para conquistar a Câmara e transformar sua proposta em pauta nacional. Isso porque depois de aprovar no Senado, a reforma deverá ser feita também, aprovada também na Câmara. Muito bem. O que está em jogo atrás dessa malandragem, né? Por trás dessa engrenagem legislativa, o que se vê é a velha política em ação. Um projeto abre caminho para o outro, e a decisão de alto impacto são tomadas como parte de um jogo de trocas. Hugo Mota, ao garantir que estados não percam cadeiras, conquista aliados e se projeta como figura-chave na Câmara. E Davi Alcolumbre, ao conduzir a reforma eleitoral, assume o papel de reformista institucional e, com o apoio de Mota, ganha terreno para consolidar seu projeto político. Por outro lado, estados como Rio de Janeiro, Paraíba e Alagoas seriam os maiores prejudicados caso a redistribuição ocorresse, ou seja, caso tivessem que reduzir o número de deputados nesses estados. Ora, isto vai favorecer a quem? Primeiramente, o deputado Dani Cunha, que é do Rio de Janeiro, Hugo Mota, que é da Paraíba, e Arthur Lira, de Alagoas. Esses serão os beneficiados, porque são líderes que têm uma base forte em seus estados, né? Então, é simples coincidência. Não passa de coincidência. A solução encontrada evita esse desgaste, mas cria outro, pois um parecer técnico da direção-geral da Câmara aponta que o aumento no número de parlamentares vai ter um impacto de 65 milhões de reais por ano, fora os custos indiretos, com assessores, estrutura, verbas de gabinete, veículos, motoristas, etc. e tal. Isto pode atingir um montante de 1 bilhão ao ano. Mota e Alcolumbre usam essas pautas como moeda de capital político, negociando entre si e com o governo, que observa com cautela a movimentação. Para o Inácio, o fim da reeleição pode parecer indigesto, mas o apoio do Senado a outras pautas governistas, como a reforma tributária, por exemplo, pode justificar esse risco. Para os partidos políticos, trata-se de um movimento altamente estratégico que traz ganhos concretos de poder, verbas e influência. Cada cadeira conquistada por um partido, ou seja, o partido que ganhar uma cadeira, por exemplo, tem como vantagem aumento no fundo partidário, que financia a estrutura e manutenção da legenda. O fundo eleitoral, que é o Fundo Especial de Financiamento para Campanhas, né, também aumenta, né? Desta forma, quanto mais deputados um partido elege, maior sua fatia desses fundos. Assim, com mais cadeiras em disputa, os partidos têm mais chances de aumentar sua bancada e sua receita pública, especialmente os médios e grandes partidos. Com o aumento de deputados nesses partidos considerados maiores, a distribuição de cargos em comissões permanentes, em CPIs
e relatorias de projetos levem em conta o tamanho da bancada na Câmara. Com mais deputados, os partidos ganham mais cadeiras em comissões estratégicas, né? Orçamento da União, Constituição e Justiça, Educação, etc. e tal. Mais protagonismo nas decisões internas da Câmara dos Deputados. Maior poder de veto ou de encaminhamento de pautas. Maior tempo de propaganda gratuita eleitoral, que é proporcional ao tamanho da bancada federal eleita. Conclusão: isto é barganha institucional ou pacto de poder? A resposta é fácil, né? Se essa estratégia funcionar, o Brasil poderá, já nas eleições seguintes, viver um novo ciclo político com mandatos mais longos, sem reeleição e uma estrutura de representação alterada. Eu agora há pouco falei que essas regras eleitorais poderiam se iniciar a partir de 2030, não, é a partir de 2026 mesmo, né? Me desculpem. Mas a pergunta que fica é: essas decisões estão sendo tomadas em nome da democracia ou da conveniência política? É claro que é conveniência política, né? Agora, por outro lado, meus amigos, o Palácio do Planalto sofreu um forte revés do Congresso no dia de hoje. A crise institucional entre Palácio do Planalto e Congresso Nacional ganhou novos contornos nessa quarta-feira, com a movimentação coordenada das duas casas legislativas para derrubar o decreto presidencial que elevou o imposto sobre operações financeiras. O movimento, liderado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e endossado imediatamente pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, expôs o desgaste acumulado entre os poderes e marca um claro afastamento do Legislativo com o Inácio. O problema começou desde que o Planalto rotulou o Congresso Nacional de vilão da tarifa, por terem derrubado os vetos do Inácio ao marco legal da energia, o que deverá, evidentemente, provocar um aumento na conta de luz dos brasileiros. Esse aumento, diga-se de passagem, vai ter um custo aí de aproximadamente 200 bilhões de reais em 25 anos. Estão nos tratando como inimigos da energia barata. Não aceitaremos esse discurso leviano, disparou Hugo Mota em reunião com os aliados. Como reação, à noite de ontem, terça-feira, sem aviso prévio algum ao Planalto, né? Hugo Mota anunciou em suas redes sociais que pautaria para o dia de hoje a votação do projeto de decreto legislativo que anula o decreto de IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. A decisão pegou o governo de surpresa e gerou forte irritação nos bastidores. Muitos integrantes do Executivo relataram perplexidade com a manobra e classificaram o gesto como uma afronta direta e uma traição. O Palácio do Planalto contava com mais tempo para negociar, mas os parlamentares governistas estavam em suas bases eleitorais, isso ainda em ritmo aí de festa de São João, né? E o Executivo então esperava voltar o tema apenas em julho. Mas para Hugo Mota, o Congresso tem o dever de corrigir essas medidas unilaterais que afetam diretamente a população, como o aumento de impostos sem discussão prévia. Quem vê pensa que o Hugo Mota está preocupado com o povo, né? Mas não é nada disso, não. É uma decisão institucional. A Câmara não será subserviente. Esse imposto foi aumentado por decreto, sem debate. A Casa vai se posicionar, afirmou ele. Diante disto, Davi Alcolumbre, em jogada combinada, já assumiu a linha de frente, mobilizando nesta manhã os senadores para votar imediatamente esse projeto, esse PDL, assim que a Câmara aprovar. Ou seja, derruba lá que a gente derruba aqui. O presidente do Senado vê a movimentação como uma resposta legítima e um gesto unilateral do Executivo
e classificou o decreto do IOF como exemplo de desrespeito ao processo legislativo. Engraçado que o Davi Alcolumbre não vê desrespeito do Supremo Tribunal Federal com o Legislativo, né? Com relação ao Supremo ele fica quieto. E o Hugo Mota, a mesma coisa. É tudo jogo de carta marcada. Então, é claro que o Inácio tomou um choque, porque se não aumentar o imposto sobre operações financeiras, aonde ele vai arrumar dinheiro para cobrir o déficit do governo? O rombo que aí está. A alternativa que ele encontrou foi justamente aumentar o IOF. Se a Câmara derruba, já era. Claro que por trás disto, né, está, além da disputa por protagonismo visando 2026, também a insatisfação no Congresso, alimentada por atrasos na liberação de emendas parlamentares, além de falas públicas que culpam o parlamento por decisões impopulares, né, e a crescente centralização do governo em temas econômicos. Com a Câmara e o Senado operando em sintonia rara, o recado foi direto: impostos não se aumentam por decreto, e o Congresso exigirá respeito e protagonismo nas decisões que impactam o bolso do cidadão. Nossa Senhora, até acreditamos que a preocupação deles seja com o aumento de imposto para o povo, né? Até parece. Agora, talvez aí pode até surgir mais uma vez o STF para equilibrar a situação a favor do executivo do Inácio, né? Não é nada difícil que o Supremo apareça mais uma vez, porque é assim que as coisas funcionam. De qualquer maneira, meus amigos, o que nós temos aqui de fato é o seguinte: então, o Davi Alcolumbre quer porque quer aprovar a reforma eleitoral, né? Com interesses, evidentemente, para limitar o mandato presidencial em 5 anos. A princípio queria esticar o mandato de senadores para 10 anos, aí não deu certo, não houve acordo, né? Mas todos vão ter mandatos iguais, todos, desde vereador, deputado estadual, prefeito, governador, deputado federal e senador, a partir de 2034. Todos terão 5 anos de mandato. Esta é a proposta. Até lá, até 2034, os senadores continuarão com seus 8 anos. O executivo, se aprovada a lei, a partir de 2026, mandato de 5 anos. Será que eles já estão prevendo que vai entrar a direita no governo novamente? Então não pode dar 8 anos para o novo presidente? Tem que ser só 5? Talvez seja essa a ideia. Só pode ser. Além disso, a derrubada do IOF. Esse é um tombo que o Inácio realmente vai perder o sono, porque não tem onde arrumar dinheiro para cobrir o rombo do caixa. E isso pode provocar o quê? O impeachment. Se bem que impeachment já era para ter sido provocado, porque ele já deslizou aí na casca de banana por diversas vezes. Estouro de caixa já aconteceu muitas vezes. Responsabilidade fiscal já não existe há muito tempo. Mas é o que temos para o momento. Fora isto, então domingo nós temos a manifestação na Paulista. Como eu disse ontem, a meu ver, é uma manifestação que não refresca nada e não resolve absolutamente nada. Mas é importante mostrarmos que estamos todos vivos e juntos de Jair Messias Bolsonaro, independente ao resultado. O importante é que o Brasil continue assistindo a população ao lado do verdadeiro líder político do Brasil. Por quê? Nós sabemos o que a esquerda quer, o que ela planeja para o nosso presidente. Só que nós, povo, também temos que deixar claro o que nós queremos e o que desejamos, que é Jair Messias Bolsonaro livre, leve e solto para poder concorrer em 2026. Porque não adianta eles ficarem fazendo aí pesquisas, colocando diversos nomes, como que se realmente Jair Bolsonaro já estivesse
como uma carta descartada, porque não é a verdade. Por mais que a gente saiba que aquele ministro queira realmente punir o nosso presidente, isso ainda não aconteceu. E pelo andar da carruagem, ele vai ter muito problema ainda para sentenciar realmente o nosso presidente e todos os que estão nesse inquérito aí de tentativa de golpe. Por quê? Depois do estardalhaço, do escândalo dessa delação do Mauro Cid, não tem delação que fique em pé. Isso aí é uma palhaçada sem tamanho. E claro, a pressão vai acontecer, a pressão virá. Então a gente não pode ficar aí acreditando que tudo está perdido. Então mesmo que não surta um resultado tão esperado como desejamos, mas vale a pena sim a manifestação do próximo domingo na Avenida Paulista com o nosso presidente, onde ele vai ter a oportunidade de falar o que tem vontade, como ele mesmo avisou hoje pela manhã, que ninguém vai segurar ele no direito de falar. Ele vai falar, vai falar o que quiser, digamos assim. Porque o seu destino aparentemente está traçado por aquele ministro. Então não tem mais o que temer. Ele só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Agora, eu gostaria que outros parlamentares da nossa oposição se manifestassem também, colocassem a boca no trombone, falassem. Mas parece que quando é para falar contra o sistema e contra o Supremo, todos somem. Fica um ou dois aí brigando, lutando e deixando o nosso presidente na mão. Não pode continuar assim. Está na hora da nossa oposição se unir todos em uma só voz e lutar a favor de Jair Bolsonaro e contra o sistema, contra aquele ministro. Porque senão já são favas contadas. Não pode ser assim. Por isso a insistência é importante, seja conversando com vizinhos, com amigos, com familiares, pela internet, lembrando que o nosso Brasil ainda tem Jair Bolsonaro como o maior líder da política brasileira. Pelo menos, a princípio, é o único que com certeza está limpo, porque nada foi encontrado contra ele. Nem uma gravação de WhatsApp, nem uma mensagem de WhatsApp, nada. Porque se tivessem encontrado, meus amigos, já teriam prendido Jair Bolsonaro há muito tempo atrás, tenho certeza disso. Então, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, meus amigos, deixem os likes, se inscrevam no canal, colaborem com o Terra Brasilis News. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.